Você já sentiu que forças invisíveis estão sempre presentes em alguns momentos e acontecimentos da sua vida? Algo maior, uma proteção, uma intuição repentina, talvez algo silencioso, mas bem presente dentro de você. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no QLC Play de hoje. E nesse vídeo a gente vai explorar uma jornada que vai mudar a sua visão de mundo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por isso, que a gente vai conversar aqui, a gente vai falar aqui, e é bem legal você entender. Para começar e a gente entender melhor essa jornada, esse despertar espiritual, eu decidi dividir isso em 5 fases, tá bom? Então a primeira fase é o despertar emocional, tá? Você vai sentir emoções que controlam a sua vida, raiva, quando contrariam a sua vontade, você vai ter medo das incertezas da vida material, tristeza por acontecimentos ruins. Parece que tudo acontece contra você e não a favor de você. Não é isso. É isso que a gente vive nessa primeira fase. Você vive a tal que a gente chama de gangorra das emoções. Aqui o ego está totalmente no comando. E quanto mais sucesso financeiro, mais sucesso profissional você tiver, mais forte vai ficando o seu ego. Mas, se você tiver um olhar atento, você vai ver que ao redor de você as pessoas têm preocupações, dor, raiva, medo, discutem, e aí tudo gira das conversas, é bem material, é dinheiro, é luxúria, é egoísmo. Ou seja, há um jogo de interesse muito forte, principalmente no ambiente de trabalho. No familiar também tem, tá? Mas no ambiente de trabalho é mais gritante. Aí quando a gente se prepara para reencarnar na Terra, principalmente nesse momento de transição planetária, e que a gente ainda está vibrando em expiações e provas, temos consciência dos nossos defeitos e pedimos para reparar nossos erros. Porém, tropeçamos. E é por isso que vemos tantas coisas ruins ao nosso redor. Achamos que estamos plenamente preparados para as provas que vêm para frente, o que a gente tem que espiar, mas a jornada é longa, a gente não está tão preparado assim, tá? Então, em algumas coisas a gente vai falhar, em outras a gente vai acertar, e na verdade a gente vai falhar mais do que acertar. Não é assim que acontece? E aí, nesse turbilhão de sentimentos, através de sucessivas reencarnações, aonde a gente acerta, a gente erra, a gente vai ajustando, e a cada erro e a cada lição aprendida, a gente imprime no nosso espírito, na nossa alma, uma lição importantíssima que a gente vai levar para a próxima etapa. Aqui está o grande segredo que a maioria das pessoas não consegue entender, é o tal do véu do esquecimento. Eu escuto muita bobagem, mas ele é uma dádiva divina porque protege você contra si próprio e nos proporciona aprendizados que jamais será esquecido. Você imagina o seguinte, imagina que você olha para os seus pais e lembra que eles foram seus algozes no passado. Os seus pais olham para você e lembram que você foi o algoz deles no passado e por aí vai. Como você vai conseguir conviver com isso? Você vai surtar, não vai conseguir. Então, o véu do esquecimento é uma dádiva. Não tenham dúvida nenhuma disso. E, aliás, isso está em literatura de muito tempo, e não só a literatura ocidental. Você encontra essas informações no Oriente também, tá? Então esse véu do esquecimento é muito legal, por quê? Porque na hora que você aprende, na hora que você entende, aquilo está impresso no teu espírito, e quando você reencarna, bate aquele negócio, opa, eu não posso fazer isso, que isso vai dar erro, tá? Então, quando você chega nesse ponto, você entrou na fase 2, que é o despertar da sua consciência, depois de tantos e tantos aprendizados, geralmente pela dor e poucas vezes pelo amor, você começa a se perguntar, será que existe alguma coisa além dessa vida material? Será que tudo que eu estou observando, que eu estou questionando,
sobre a vida espiritual são realmente os meus pensamentos ou não? Você começa a ter dúvidas, perguntas: por que eu existo? Qual é o sentido da vida? Será que Deus existe? Mas se ele existe, peraí, então ele é cruel e vingativo. Olha só quanta dor e quanta miséria tem em volta das pessoas. Olha só quanta gente malvadona está cheio de riqueza, sucesso, prosperando na vida, cheio de amigos. Mas cuidado com as impressões. Na verdade, quando você começa a ficar assim, é o início do teu despertar da consciência. Você começa a questionar a vida, o sentido dela. Você começa a observar a sua mente em vez de ser refém dela. Se você olhar para a história, você vai descobrir que espíritos adiantados reencarnaram aqui na Terra justamente para nos ajudar nesse momento de despertar e a gente entender um pouco melhor. A gente pode citar Sócrates, Platão, Aristóteles, Freud, Descartes, Santo Agostinho, Kant e tantos outros filósofos que vieram nos ajudar. Tudo na vida é uma evolução gradual. É assim que funciona o universo. É assim que a natureza é. E por que vai ser diferente conosco? Antes da tal civilização moderna, o homem chegava, olhava para aquele céu estrelado. Você imagina, sem poluição nenhuma, aquele céu estrelado, olhava para as estrelas, olhava para o universo, e seu entendimento sobre a vida, sobre o Deus, sobre tudo, era muito ancorado nisso. Tá? E ele eclodiu, depois de tanto aprimoramento, com a vinda do nosso Mestre, Jesus, aonde ele diz que Deus é Pai, é amor incondicional, sempre nos ajuda. Só que hoje, o que acontece, cara? A gente pega o celular e olha para baixo. A gente deixou de olhar para cima e olha para baixo o tempo todo. Além disso, a gente criou um monte de luzes na cidade para ofuscar a nossa visão. Aí a gente tem celular o tempo todo, notebook, etc. É muito bom esse conforto, é muito bom essa tecnologia, até porque eu estou trazendo essa informação para você, mas a gente está usando indiscriminadamente. Não é muito legal. E aí, como eu disse, não vai faltar ajuda para esses momentos de despertar esse teu questionamento. Você só tem que parar um pouco de olhar para baixo e olhar para o alto, olhar para cima. Tá? Então a gente sempre vai ter espíritos iluminados ao nosso redor, encontrando uma maneira de nos ajudar, de nos despertar. Aliás, eu vou fazer uma live onde eu vou falar muito sobre isso, sobre nossos irmãos de outros orbes, que eles chegam aqui e como que eles nos ajudam e de que forma eles nos ajudam. E aí, nesse seu processo, em algum momento, o ego começa a morrer. Começa a sua percepção sobre os rótulos que você carrega na profissão, rótulos de idade, crenças, ou seja, um monte de coisa que não define a sua essência. E aí você entra na fase 3, que é o despertar da sua luz interior. E, gente, isso é assustador. E, ao mesmo tempo, é revelador. E, ao mesmo tempo, é apavorante. Porque as máscaras caem, você começa a perceber o quanto estava fora do trilho e começa a perceber a intenção das outras pessoas. Você abre o álbum da sua vida e começa a olhar todas as coisas boas que você fez e aquelas que você não fez tão bem assim, e aí é aquele processo que você se arrepende, entende, pede para reencarnar e resgatar tudo de errado, né, de não tão muito bom que você fez, porque você entendeu perfeitamente o que significa ser, fazer e ter, que eu tanto falo, né, que a gente tem que sempre botar na cabeça o seguinte: o que eu quero ser e o que eu preciso fazer para ser. E aí eu vou me aprimorando nisso. O ter é mera consequência. O que a gente vê na sociedade hoje é ter, ter, ter. A pessoa faz qualquer coisa para ter e esquece do seu ser. E aí ela afunda, mas afunda muito. Mas você que está aqui acompanhando, você que já está nessa fase, né, do teu despertar, você
entende isso e vai começar a buscar uma busca por mais conhecimento, você vai querer entender mais sobre a relação da vida, a morte, o plano espiritual, como é que é a espiritualidade. Mas atenção, ó, deixa eu botar a câmera aqui. Esse momento você precisa tomar muito cuidado, porque é um momento que você está muito fragilizado. É um momento que você pode escutar uma coisa e você se afundar pensando que está no caminho certo. Então, qual é a dica que eu dou aqui? Escuta, abre a tua mente, escuta as pessoas, vai atrás do conhecimento, vai atrás da informação. Hoje em dia a gente tem os streamers que te mostram tanta coisa, fala tanta coisa, mas presta atenção no que eu vou te falar. Deixa o tempo passar para você ver se o que a pessoa está te falando é verdade, inclusive se o que eu estou te falando é verdade, tá? Aqui você deve usar o teu crivo da razão, a tal da fé raciocinada que tanto a gente fala na doutrina espírita, porque você, de uma forma ou de outra, vai entendendo as coisas, mas não é de repente, é gradual. E na verdade, isso aconteceu comigo, foi assim comigo, tá? Essa é a dica que eu te dou e é importante você ficar ligado nisso. E aí o teu ego está controlado, mais silenciado, e aí você nasce na fase 4, que é a busca pela verdade. Você quer entender realmente o significado da vida. Você lê, você escuta, você conversa, você participa, tudo sobre espiritualidade. Mais do que nunca você sente isso aflorar dentro do teu peito, é de dentro para fora. Sabe aquela história, não sei se você viu o Arquivo X, um seriado, é bem legal assistir. O Arquivo X fala assim, a verdade está lá fora. E eu te digo que quando a gente olha para a espiritualidade, a verdade está aqui dentro, é de dentro para fora. Tá? E é aí que você vai buscar a tua verdade dentro de você. Então essa mudança, ela vai acontecer nessa fase que você está, que é essa fase 4. Aí você vai atrás de um monte de livro, você vai atrás de livro, você vai atrás de vídeo, como eu falei, um monte de coisa, e sempre tem aquela calma, tá? E isso vai ser incontrolável, é uma necessidade que você vai sentir aqui dentro, e você vai buscar centro espírita, você vai buscar centro umbandista, vai buscar candomblé, você vai buscar tipos de igreja evangélica, católica e qualquer outra manifestação religiosa parecida, você vai buscar tudo, você vai navegar em várias durante um período da sua vida e vai ver aonde aquilo conecta você, aonde você se enquadra, aonde você se encaixa melhor. Foi assim comigo, vai ser assim com você e assim com todo mundo. E entenda que isso é um processo natural, é o teu processo de reconexão com o universo, tá? Com Deus, com a natureza. E esse momento é mágico, eu me lembro que isso aconteceu comigo, eu tinha meus 12, 13 anos e eu comecei a passar por isso até meus 19 anos, e aí foi uma loucura, porque na minha época eu não tinha esses streams, eu tinha que ir a livro, então eu ia para sebo de livro para achar livros espíritas e comprava aos montes, então eu passava minhas noites, as minhas madrugadas lendo, às vezes eu passava final de semana lendo. Isso foi um clique na minha cabeça, porque era uma avalanche de informações e revelações, e eu li muito Chico Xavier. Aí aqui eu abro um parênteses que eu falo o seguinte: se você ler todas as obras de Chico Xavier, que são mais de 450 livros, só isso você tira teu mestrado e você começa a entender um monte de coisa que eu estou falando aqui, e aí você começa a colocar em prática. Isso que é o grande barato, né? Você começa a aprender, começa a ter dúvida do que você está aprendendo, aí vem mais questionamento. Quanto mais você aprende, mais você quer entender, mas aqui tem uma chave. Você precisa colocar em ação. Desculpa, você que precisa colocar em ação o que você está aprendendo. E isso é muito maravilhoso.
E foi assim que eu fiz, foi assim que eu continuo, eu não parei mais, tá? Eu continuo a fazer isso até hoje, sem parar. E aí, gradativamente, aos poucos, você vai mudando de dentro para fora. Você vai removendo, né, o que Paulo de Tarso falava, né, as roupas velhas e colocando as roupas novas. E aí, isso é uma jornada muito legal, muito bacana. E foi essa jornada que talvez tenha te levado até aqui agora. E aí eu sugiro que você compartilhe isso com as outras pessoas, porque vai ser uma jornada mais leve, mais suave, te dá uma sensação maravilhosa, porque você começa a vibrar o amor, você começa a vibrar a compaixão, a solidariedade, você começa a entender o estado das outras pessoas. E aí é nesse momento que você dá esse clique e vira para a fase 5, que eu chamo o surgimento do teu verdadeiro eu. É nesse momento que renasce uma nova pessoa dentro de você, que ela espalha luz, ela espalha amor ao redor. Não importa onde ela está. Aí seus amigos, suas amigas, seus pais, irmãos, irmãs, tio, tia, colega de trabalho, todo mundo vai perceber que você está diferente. Parabéns, você atingiu o despertar da consciência e com isso tenho certeza que você carimbou o teu passaporte para ir para o reino dos céus, assim como Jesus falou nas parábolas dele. Porém, eu já te digo aqui que poucas pessoas vão entender esta tua mudança, elas vão te criticar. E eu não me importei, eu tenho certeza que você não vai se importar, porque você sabe que essa transformação foi de dentro para fora, é maravilhoso, é uma sensação legal, é um entendimento, é uma expansão de consciência que te dá mais clareza, você começa a entender o que não te serve mais sobre trabalho, sobre relações, sobre ambiente, e que tudo está em desarmonia ao seu redor, gradativamente vai se dissolvendo, vai sumindo. E aí o seu passaporte foi realmente carimbado para a nova terra, você vai estar aqui na terra de regeneração, a gente vai reencarnar várias vezes aqui, porque a gente ainda tem muitas feridas para se recuperar. É um momento da transição planetária que eu brinco muito que a gente está em provas e regeneração quando virar. Então a gente tem muitas provas, muitas feridas para cuidar, o véu do desconhecimento espiritual foi revelado, a gente começa a entender o que é a espiritualidade, para onde que a gente tem que ir, a gente começa a falar mais de perto com os nossos mentores, e esse sentimento de conhecimento, de liberdade é maravilhoso. E a partir dessa etapa, você não precisa mais resgatar nada, tá? Você precisa só ir aprimorando, se lapidando. Então, as reencarnações não são mais de reparação aos outros, é de melhoria interior sua. Aí que está a diferença, que as pessoas não conseguem entender muito. Elas vão continuar, porque faz o nosso aprendizado, a gente vai continuar reencarnando. O planeta vai ficar aqui em regeneração por pelo menos 7.000 anos. Você acha que você não vai encarnar várias vezes? Tá? Entenda que cada um tem a sua própria jornada, mas que ao mesmo tempo tudo está interligado, os teus pensamentos, as tuas ações, as tuas intenções, porque tudo é energia, tudo está conectado. Então, o que acontece? Quando você começa a entrar nesse planeta de regeneração, lembra que eu falei em outros vídeos que a gente é um anjo e temos duas asas, a asa do conhecimento e a asa da moral. A gente cresce muito a nossa asa do conhecimento, mas fica troncho, não pode voar alto. Mas o despertar da consciência, o despertar da nossa asa da moral, ela cresce, fica volumosa, e aí a gente pode cada vez voar mais alto. E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente vai iniciar a fase 6, né? A unidade com um todo. Tá? Essa unidade com um todo é onde você realmente já fincou os dois pés, os braços, você se fincou no mundo de regeneração, e às vezes você pode até pedir reencarnações em outros mundos mais adiantados para acelerar, se assim puder. É uma fase de paz, é uma fase de alinhamento da alma, é uma fase onde você entende e aceita as suas imperfeições e sabe que precisa se aprimorar. Você ama a si mesmo, você ama seus irmãos, você espalha amor pelo mundo,
você reencarne às vezes em planetas de mais baixa densidade por compaixão, para ajudar o próximo. Você deseja sempre essa ajuda, vem de dentro de você, ou seja, você está alinhado completamente com o amor divino, o amor de Deus, e você quer desafios para poder contribuir com a paz, com o amor, e aí você vive a sua plenitude mesmo diante de algum caos que estiver imperando aonde você estiver. Agora eu quero que você reflita comigo o seguinte. Nessa fase, a vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e ela passa a ter um propósito, né? Você passa a ter um porquê da vida. Cada dor, cada alegria, cada silêncio, cada conquista faz parte da tua evolução, faz parte da tua jornada espiritual. E aí, o que você precisa fazer e entender é que você começa a enxergar as coisas e o mundo de outra forma. E isso é mágico que eu estou te falando. Muita gente já está conseguindo. Isso é o despertar, é o acordar. E esse despertar, acordar, que faz que a gente continue aqui num planeta de expiação e provas para regeneração. Porque se você não conseguir entender isso, você ainda tiver muita dificuldade, você ainda tiver muita raiva, você tiver muito rancor dentro de você, por mais que você se esforce, você não vai conseguir ficar nessa frequência. Essa frequência vai te fazer mal. Então você vai ter que mudar de escola, você vai ter que mudar de planeta. E é isso que está todo mundo falando e é isso que você precisa entender. Entenda que cada etapa, cada fase que eu falei aqui, ela é sagrada, não tem o certo ou errado, e tem o teu caminho, tem a sua jornada, tem o seu entendimento. A única coisa que você precisa entender que não dá para fazer o contrário é que Jesus já alertava que para chegar ao reino dos céus é necessário passar por ele. E o que é isso? O que significa? Qual é o exemplo? Como que eu vou chegar lá? O que quer dizer passar por ele? Através dos exemplos dele. E que exemplos são esses? São os exemplos dos princípios divinos, que eu tenho um livro, ele é digital, ele é baratinho para te ajudar a entender. Você pode adquirir, o link está aqui embaixo. Tá? Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode entrar em contato comigo através do e-mail que eu falo sempre, que é quantaluzcelestial@gmail.com. Está aqui embaixo também, não se preocupe com isso. Eu deixo todos os links para você, mas entenda que não tem outro caminho. Jesus já falou há mais de 2000 anos atrás. E agora, isso está sendo dito, isso está sendo revelado, isso está sendo colocado para você. Escute isso, entenda, pensa um pouquinho, reflita um pouco mais sobre esse tema. Ele é muito importante. Entenda que fase que você está, para onde você quer ir. Não tenha tudo o que eu digo aqui como uma verdade absoluta. Passe pelo teu crivo da razão, dê tempo ao tempo, porque ninguém é dono da verdade, todos nós somos falíveis, porque a gente ainda tem muita coisa para melhorar e aprimorar. Combinado? Então, te vejo no próximo vídeo. Muita paz, muita luz para você. Tchau.